Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Hoje nós vamos trazer um ensino que está muito ligado à homilética e à oratória. Ou seja, vamos falar sobre retórica, que é muito voltado à oratória. Então, mas o que é retórica? Retórica é a arte de exprimir ou de expressar-se pela palavra, como disciplina ensinada e aprendida. A retórica apresenta um sistema de formas e de pensamentos. Ou seja, a retórica é, por exemplo, um jornalista que fala bem, um pregador eloquente, um pastor que ministra de maneira que todos aprendem, têm entusiasmo. Ou seja, a retórica traz algo assim como de mestre. Então, na realidade, como a Bíblia diz, examinai as Escrituras Sagradas, porque dela vos advenha o reino dos céus. Nós vemos que Jesus, como ele estudou com os rabinos, o apóstolo Paulo também estudou com Gamaliel. Gamaliel também, ele era um rabino. E Apolo também, nós vemos aí, esses grandes homens, eles não entregaram a sua vida assim para o discurso em apenas 6 meses. Eles entregaram sua vida para aprender a falar corretamente em público ou em publicidade durante anos e anos. Hoje em dia, alguém quer ser pregador de uma hora para outra. Alguém quer preparar uma palavra de uma hora para outra. Mas a retórica, ela ensina a pessoa a ser eloquente, ou seja, falar a palavra detalhadamente, fazer uma interpretação detalhadamente. Então nós vemos que na retórica a linguagem deve ser conscientemente utilizada e ela constitui o uso persuasivo da linguagem humana, em especial para com o treino dos oradores. Ou seja, nós vemos muita diferença entre os verbos inglês e os verbos português. Como na Bíblia Sagrada tinha o hebraico, o aramaico e o grego. No mesmo sentido, as mesmas palavras dizem completamente em traduções diferentes. Então os oradores eles tinham esta obrigação para estudar de maneira que o povo viesse ouvir e aprender corretamente. Porque a Bíblia diz assim: pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Mas o que isso quer dizer? Para que todos venham entender o que é o evangelho. Nós vemos nos discursos de Jesus de Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Grande discurso. Aí ele já tinha saído da sinagoga, passado seu tempo estudando nas sinagogas com os rabinos, os escribas e os mestres da lei. Então nós vemos que a retórica ele era muito usado na antiguidade pelos grandes mestres e os grandes rabinos. Jesus, na realidade, ele não era apenas mestre, mas ele era rabino, conhecia o judaísmo, como também Paulo e Apolo. Nós vemos que Apolo ele tinha uma interpretação, ele tinha uma eloquência nos conceitos bíblicos, no Antigo Testamento e no judaísmo muito grande. Então, na realidade, nós que somos pregadores hoje em dia, eu quero dizer de maneira bem rasa, não é para nós pregar assim superficial, mas nós temos que pregar assim profundamente. Ou seja, isso é uma outra matéria de homilética a qual eu vou trazer para os amados irmãos. Se nós traz um tema textual ou expositivo, nós vemos muita diferença aí, porque na realidade o orador ele deve trazer uma palavra no sentido textual como também no expositivo. Agora, quem prega mais no lado expositivo é uma pessoa bem mais dedicada às escrituras e os estudos teológicos. Aqui agradeço, fiquem com Deus e até a próxima aula.